muita clareza, é que a Bíblia faz questão de frisar o nome de grandes homens que tiveram o compromisso de arrebatar almas do inferno, assim como eu e você temos. Foram homens que sentiram na pele a força do desafio que lhe foi imposto pela parte de Deus. Poderia aqui falar com muita facilidade de Jeremias, que pregou por 40 anos e foi apelidado de profeta chorão, por experimentar a dor das pedradas e das adversidades que vieram contra a sua vida, pelo compromisso de tentar e trabalhar durante todo o seu ministério para arrebatar almas do inferno. Poderia falar aqui de Paulo, o apóstolo, do Senhor homem fiel nas suas mensagens, incumbido em resgatar almas do inferno. Mediante a tudo que passou, uma das iniciativas desse homem foi sempre ter o compromisso de levar a palavra verdadeira e fiel assim como ela é. E por esse motivo tantas vezes foi apedrejado, foi humilhado, tantas vezes foi perseguido. A Bíblia nos revela tantas viagens missionárias, mas além delas o Senhor nos deixa bem claro através das Escrituras, uma delas em que ele está dentro de um navio cargueiro e que a embarcação está indo a pique, e as pessoas que lhe rodeiam nessa viagem estão escutando da boca dele um homem que representa um arrebatador de almas. A fúria do inferno se levanta, a embarcação vai a pique, ele é recebido em uma ilha chamada Malta. E entre todos aqueles que estavam morrendo com hipotermia por causa do frio, por causa da noite tenebrosa que lhe cercava, entre tantos que podiam ter o compromisso de se levantar de pé e tentar alimentar a fogueira que estava acesa e quase se apagando, ele não vê iniciativa alguma e ele mesmo se levanta e cata alguns gravetos. E esse arrebatador de almas sente na pele o que é ser um homem compromissado com as coisas de Deus, em meio a essa busca desenfreada para que o fogo não se apagasse. A Bíblia me revela que uma víbora vem e ataca a sua mão. Ele com poder e autoridade sacode a víbora no fogo. Nem febre não deu, e eu começo a entender que homem e mulher que tem a responsabilidade de arrebatar almas do fogo, até a morte tem que bater continência na frente dele, e ele não desce a sepultura antes de concluir a missão que a ele foi confiada da parte de Deus. Sacode a pessoa que está do teu lado e diga a ela: o teu ministério não está acabando, não, está apenas começando. Deus precisa de você. Vai sacudir a poeira nessa noite. Nem o inferno, nem a morte pode parar a missão que da parte de Deus te foi confiada. Você não é mais um, você é um arrebatador de almas. Deus conta com você. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Olhando para a história, eu vejo Jeremias, o profeta que eu acabei de frisar, pregando por tantos anos. Depois de ter os seus pergaminhos e as suas escritas queimadas pelo rei que odiou as suas profecias, porque ele não se vendeu, não se entregou a critérios, segundo aquilo que escreveu Timóteo, dizendo que no fim dos tempos levantariam para si doutores, homens segundo as suas próprias concupiscências, que pregariam o evangelho barato, o evangelho de facilidades, o evangelho de portas escancaradas, e um céu de uma facilidade tão fácil de ser alcançado. Ele olha para o rei daquela época, aponta o dedo no nariz daquele homem e diz: olha, se tu não te humilhares, o rei da Babilônia virá sobre ti, tu serás escravizado, os teus filhos serão escravizados, e mais, os teus olhos serão arrancados. Humilha-te. Por esse motivo ele foi jogado no poço não tinha água, só lama, mas enterrado na lama até o pescoço, ele cantava louvores ao Senhor, porque ele confiava no Deus que lhe enviou como arrebatador de almas. Quem está preparado para o desafio, abre a boca e dá glória a Deus. Entenda, você não está numa missão muito fácil, você está diante de um exército diabólico lá fora, que tem poder também para lutar contra você. Agora eu quero te adiantar uma coisa: muito maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Só quem tem poder e autoridade para exaltar o nome do Senhor, dá liberdade a Deus nessa noite. Arrebatador de almas, aonde
onde estão os arrebatadores de alma. Entenda, a sua missão não é uma missão muito fácil. Entre tantos outros que eu poderia citar aqui, eu me encontro com um homem que mostrou em evidência os requisitos necessários daqueles que têm o compromisso de arrebatar almas do inferno. Filho de Hebreus, homem que teria tudo para seguir os mesmos passos dos seus, dentro de uma vida de escravidão e de miséria, porque estavam debaixo do jugo faraônico. A Bíblia revela que um homem que fez algumas coisas que mudaram o curso da história. E eu estou falando de Moisés. Descoberto no tempo em que vivia, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Teve o compromisso de ouvir a voz de Deus. E o primeiro requisito necessário, entre todos os que eu citei aqui, e que Moisés deixa bem claro na vida dele, é que ele tem a sua dependência totalmente em Deus. Eu disse que a dependência do homem, que é arrebatador de almas, e aceitou esse desafio quando aceitou Jesus como seu Salvador, é ter a sua dependência totalmente em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não adianta depender da sua força braçal, não adianta depender do seu dinheiro, não adianta depender somente da sua força física. Tem que ser totalmente, exclusivamente, principalmente dependente de Deus, porque o homem que depende de Deus não é homem limitado às suas questões terrenas. O homem que depende de Deus, não existe porta fechada que o mesmo Deus que ele serve não pode abrir. O homem que é dependente de Deus, ele não se curva diante de outros deuses. Podem clamar a Baal, podem clamar a Astarote, podem clamar a tantos outros deuses, mas o único Deus que ele confia é o Deus que mantém ele de pé no meio da adversidade, no meio do problema, no meio das lágrimas, no meio das lutas. Ele sabe por que está de pé, porque a sua dependência exclusivamente está em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e incomoda ela. Diga: se você é dependente de Deus, então você é um forte candidato a ser um arrebatador de almas. Se você é dependente de Deus, você é um forte candidato para arrancar as almas das garras de Satanás, trazer para um lugar que nem esse, clamar que Papai do Céu é a patroneira da glória. Dá um banho, não vai demorar muito tempo. Você vai ver ele num lugar santo como esse, dando testemunho da glória de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar o nome do Senhor? Arrebatador de almas. Segundo requisito da vida de Moisés: ele não se vende diante das ofertas que vê no Egito. Cursou as melhores faculdades que o mundo antigo podia oferecer. Teve oportunidade de galgar ministério terreno, não quis. Teve oportunidade de ter as mulheres mais lindas do reino, não quis. Teve oportunidade de saborear as imundícias que o inferno através do mundo antigo podia lhe oferecer, não quis. Se você tem se desviado do mal, se você não se tem vendido diante de tudo aquilo que o mundo tem te oferecido de bandeja, você também, pela segunda vez, é um forte candidato a ser um arrebatador de almas. Quem veio da glória a Deus? Eu quero concluir a mensagem com muita... Eu não quero ser enfático nessa noite, mas eu já vou entrar no texto. Segura. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo a terceira e o último requisito indispensável. Tem que sentir o que Deus sente quando vê um dos seus sendo massacrado. Diante de todo o tempo da vida de Moisés, dentro do Egito, entre os seus enfrentamentos, entre as suas labutas diárias, entre as suas questões do seu mundo em que vivia, entre tantas coisas que precisava tomar uma atitude rápida e objetiva, uma
uma delas me chama a atenção e me faz chorar todas as vezes que eu observo. A Bíblia diz que ele andava no meio da construção ou da fabricação de tijolos em que os seus estavam trabalhando, e de repente ele vê um dos egípcios, homem mau, liderado por Satanás e Faraó e também os seus homens terríveis, está sendo massacrado, judiado. Ele se demonstra agora que ele confia no Deus que ele serve, e ele proporciona um conhecimento à igreja do futuro, aquele que tem raiz no Evangelho, aquele que sabe de onde nasceu, aonde cresceu, não se deixa ser levado. Ele luta pelos seus. Ele diz: olha, eu não tenho que passar por isso, nem o irmão que está do meu lado. Deus nos chamou para ser arrebatadores de alma. Eu não aceito que o irmão que mora no vizinho da minha casa seja escravo de Satanás. Sabe o que é que Deus está me mandando te dizer? Nessa noite é noite de sacudir a poeira. Tem gente querendo fazer missão no exterior, no estado vizinho. Aí eu quero te dizer que aqui no Balneário de Ricão, precisando que você arrebate elas do inferno. Glória a Deus. Sacuda o inferno e mostre-se ser um homem usado na mão de Deus, uma mulher usada na mão de Deus, para arrebatar a alma que está visível diante dos teus olhos e que muitas vezes você não tem coragem de falar a ela a grandeza do Deus que você, aleluia, serve. Só quem veio da glória a Deus nessa noite exalta o nome do Senhor. A missão de um arrebatador de almas também não é fácil. Primeiro, eu falei dos requisitos. Primeiramente, ter dependência total em Deus. Segunda, ele não se vende diante das maiores ofertas. Terceiro, ele tem que sentir o que Deus sente quando vê um dos seus sendo massacrado. E aqui eu começo a falar da missão que nos foi oferecida, ou quem sabe que nos foi doada, ou quem sabe que nos foi confiada da parte do Deus que nos chamou como arrebatador de almas. A Bíblia me diz em Apocalipse, agora com os tipos de pessoa, ou de seres, ou de situações que nós iremos lidar sendo um arrebatador de almas. Quantos então entenderam a mensagem? Vai dando glória a Deus aí. Primeiramente, a Bíblia diz que na eternidade, quando Jesus vir buscar a sua igreja, quando a igreja do século presente, do